1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. O verso 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta hora. Eu queria falar um pouco sobre uma expressão usada pelo irmão Brana, e eu queria falar um pouco sobre essa expressão que ele usou. Ele disse assim, ó: o espiritual fora do espiritual. É uma afirmação do irmão Brana. O espiritual, com E maiúsculo, fora do espiritual, com E minúsculo. O que seria isso? O espiritual, com E maiúsculo, fora do espiritual, com E minúsculo. Isso demonstra que há uma saída, há um êxodo. E esse êxodo é do espiritual, com E maiúsculo, saindo do espiritual, E minúsculo. Ou seja, mas ambos são espirituais. Mombrana diz na mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Pregada em 30 de junho de 1963, portanto, alguns meses após os selos. No parágrafo 28, Mombrana faz menção ao terceiro êxodo. E é importante destacar esse terceiro êxodo, porque nesse tempo em que vivemos, a Bíblia prometeu um êxodo. Quando é dito, sai dela, povo meu, isto é um êxodo. Sair para mostrar para todos que Deus trabalha tirando seus filhos. Aí Mombrana diz no parágrafo 28, ele diz assim: agora, esta noite, na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, ele diz: agora, esta noite, isto está sendo gravado. E alguém chamou minha atenção. E eu disse: o segundo êxodo. Mas não queria dizer segundo êxodo. Eu queria dizer o terceiro êxodo. O Espírito Santo na forma de coluna de fogo. Isso é importante observar. O Espírito Santo na forma de coluna de fogo. Deus descendo em uma manifestação, trouxe o primeiro êxodo. Que nós sabemos o primeiro êxodo. Mombrana prossegue e diz: ele tirou Israel fora do Egito. Esse é o primeiro êxodo, que todos nós já aprendemos, né? Lá atrás, muitos anos, Deus tirando Israel do Egito. Primeiro êxodo. Como foi feito aquilo? A coluna de fogo vindicando o profeta de Deus, tirando do Egito. E Moisés era Deus. Foi Deus quem falou para Moisés: tu serás Deus e Arão teu
Profeta. Então, a coluna de fogo tirando o povo de Israel por meio de um ministério profético. Israel do Egito. O segundo êxodo era Cristo tirando a igreja para fora do judaísmo. E quando Cristo veio, tirou a igreja da lei, tirou a igreja do judaísmo, introduzindo a doutrina, seu ensinamento, através do cumprimento do ministério da coluna de fogo outra vez. O profeta diz: e o terceiro êxodo, o que seria o terceiro êxodo? O terceiro êxodo é quando a mesma coluna de fogo, a que tirou o povo do Egito, o judeu do Egito, a coluna de fogo que desceu e se encarnou em Jesus, tirou a igreja do judaísmo, a mesma coluna de fogo tira a noiva da igreja. Eu sei, todo mundo sabe que tira a noiva da igreja, né? Mas tem um detalhe importante. O profeta diz: o terceiro êxodo é quando a coluna de fogo tira a noiva da igreja. Veio para fora do espiritual. Então ele tira a noiva da igreja para fora do espiritual. Ele diz: é o espiritual, com E maiúsculo, fora do espiritual, com E minúsculo. Então a noiva, ela sai do espiritual, certo? A noiva tem que ter um êxodo, uma saída, o espiritual, porque o espiritual com E maiúsculo. O que seria o espiritual com E maiúsculo? Mombrana prossegue e diz aqui, ó: o espiritual para fora do espiritual. Os três êxodos. O espiritual para fora do espiritual. O que seria esse espiritual com E maiúsculo para tirar a igreja do espiritual? Nós tomamos aqui a mensagem do profeta, mensagem desespero. Queria ler o parágrafo 21. Então perceba, para fixar na mente dos irmãos, das pessoas, né, que nos assistem através da internet, e que essa gravação vai ficar no YouTube, no Facebook, esses três êxodos, tem que haver uma saída, a noiva tem que sair. Agora ela sai de onde? Ela sai do espiritual. A noiva espiritual, com E maiúsculo, sai do espiritual com E minúsculo. Amém. Agora, para ser espiritual com E maiúsculo, o profeta diz aqui na mensagem Desespero, parágrafo 21, ele diz assim: o diabo pode personificar qualquer tipo de dom, qualquer daquelas coisas. Então o diabo pode personificar qualquer daquelas coisas, qualquer tipo de dom. Porém, ele não pode ser o Espírito Santo. Amém. O diabo pode personificar qualquer daquelas coisas, qualquer tipo de dom. Ele trabalha onde espiritual? O diabo? No espiritual. Porque ele é um espírito. Verdade. E ele pode personificar qualquer tipo de dom, qualquer daquelas coisas. Onde? No espiritual. Porque ele é um espírito. Mas ele não pode ser o Espírito Santo, com E maiúsculo. Aleluia. Ele não pode ser, ele é o espírito sim, mas com E minúsculo. Ele é o espírito, o diabo é um espírito. Ou não? Mas ele é um espírito com E minúsculo. Ele foi criado
Mas existe um espírito com E maiúsculo. Aleluia. E este não foi criado. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é eterno. Aleluia. Ele é o Espírito Santo, o qual o diabo não pode ser. Por isso que o diabo não pode criar. Ele pega a criação e perverte. Mas somente o Espírito Santo, com E maiúsculo, pode dizer, haja. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz. Disse, haja esquilo, e houve esquilo. Porque ele é o Espírito Santo, com E maiúsculo. Glória a Deus. Então o terceiro êxodo é isto, tirar a noiva E maiúsculo. Do espiritual, com E maiúsculo. Do espiritual, do E minúsculo. Então o profeta diz, o diabo pode personificar qualquer daquelas coisas, qualquer tipo de dom. Por isso, irmão, que nós não podemos nos agarrar nos dons. São bons, são maravilhosos. Mas a noiva não pode se agarrar nos dons. Por quê? Porque o diabo pode personificar. E o profeta diz, porém, ele não pode ser o Espírito Santo. Ele pode personificar estes dons. Porém, ele não pode ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com E maiúsculo, é o sinal. Presta atenção. O Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Amém, Jesus. Então, o sinal é o Espírito Santo. Ele é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Isso tem tudo a ver com o terceiro êxodo. Ele prossegue, o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Porque ele, o Espírito, segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. Aleluia. Isso é importante. Por que o Espírito Santo é o sinal que o sangue tem sido aplicado? Porque, irmão, no decorrer das 7 eras, você tem os 7 mensageiros. Eles são o quê? Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não é que Deus tem 7 Espíritos. É que ele, sendo o eterno, o Espírito eterno, se repartiu nesses 7 mensageiros. E quando você tem os 7 mensageiros, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, o que você tem? Obrigatoriamente, o Cordeiro está no trono. Verdade. Por quê? Porque o Cordeiro no trono, ele tem 7 olhos, que são os 7 mensageiros, 7 pontas, que são os 7 mensageiros, e os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, se o Cordeiro ainda está no trono, a era não terminou. Verdade. Por isso que eu não posso admitir que somos crentes da abertura da palavra e não cremos que o Cordeiro saiu do trono. Verdade. É uma incoerência pregar que a era terminou e que o Cordeiro não saiu do trono. Isso é incoerente. Porque a era só termina quando o último olho, a última ponta, o último Espírito de Deus enviado à terra manifesta. Aleluia. E quando a era termina, é porque o último olho, a última ponta do Cordeiro, o último Espírito de Deus enviado à toda a terra já veio na era laodiceana e saiu dela. Se o Cordeiro está no trono, então o último olho de Deus, deixa eu pegar aqui o último olho de Deus, aqui ó, deixa eu pegar aqui com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana, que ele foi, aqui ó,
Este aqui foi o último olho de Deus. A última ponta do cordeiro, que ele tinha 7 olhos, 7 pontas. Quem? O cordeiro. O último dos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Este foi o último olho, o último Espírito, a última ponta. Enviado a Laodiceia. Então, se a era não terminou, William Branham, o último olho, a última ponta do cordeiro, o último Espírito de Deus enviado a toda a terra, o último mensageiro, ainda obrigatoriamente ainda está em Laodiceia. Ele não saiu. Não estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Mas veja, quando você tem este cumprimento, que o livro é aberto, o livro dos 7 selos é aberto, isso por si só prova que o sangue, de fato, foi aplicado. Significa o quê? Que aquele cordeiro saiu do trono de intercessão, porque o irmão Branham diz na mensagem, a festa das trombetas, se eu me lembrar aqui do parágrafo, vou ler para os irmãos, o irmão Branham fala, se eu venho com a mensagem pentecostal, eu estaria dentro da era de Laodiceia. Está aqui o parágrafo 64, para quem quiser anotar, os irmãos, da mensagem A Festa das Trombetas, pregada pelo irmão Branham, tradução da Voz de Deus, 64, o profeta diz assim, ó, segura isso. Agora, se eu viesse com a mensagem pentecostal, eu estaria na era de Laodiceia. E isto não estaria certo. Aleluia. Por quê? Irmão Branham, a sua mensagem não era a mensagem pentecostal. Sua mensagem era 7 selos, 7 trovões, fora de Laodiceia. Então, se a era terminou, significa o quê? Que o cordeiro já saiu do trono. Aí o Branham prossegue na mensagem Desespero, parágrafo Desespero, glória a Deus. 21, parágrafo, ele diz, então, o Espírito Santo é o sinal, o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Por quê? Porque ele, o Espírito Santo, segue o sangue desde o livro da redenção. O Espírito Santo, ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. E você tem o Espírito Santo nas 7 eras. O que são 7 eras? Deus obrando como Espírito Santo. E que é o Espírito Santo nas eras? É o ofício de Filho de Deus. Nós não aprendemos isso? Que ele vem em nome de 3 filhos? Filho do homem, Jesus Cristo. Deus em carne humana, um profeta. Termina o ofício de Filho do homem, Deus em carne humana, Jesus Cristo, um profeta. Termina e começa qual ofício? De Filho de Deus, que é o quê? O Espírito Santo nas 7 eras. Por isso o profeta disse, o Espírito Santo segue o sinal, o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Por quê? Ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção.
ele vem seguindo este sangue nessas 7 eras, desde o livro da redenção, porque o Cordeiro no trono, o sangue estava sendo aplicado nas eras por meio dos 7 mensageiros. Cada mensagem era o sangue nas eras. Verdade. E era o Espírito Santo ungindo os mensageiros. Os mensageiros foram chamados de 7 Espíritos de Deus. E o livro da redenção está onde? Está fechado. Prosseguindo, o profeta diz: aquele foi o propósito dele ter vindo. Aquilo é o que ele seguiu em cada era. É o que eu estou falando. É o que ele seguiu em cada era. O Espírito Santo veio seguindo em cada era, trazendo sangue, desde o livro da redenção. Cordeiro no trono, livro da redenção, e na era, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 olhos, 7 pontas. Mas quando termina a última era, irmão, o Cordeiro tem que sair do trono. Para trazer o livro aberto e completar a redenção. Então veja, eu não posso pregar para os irmãos, dizer, irmãos, a era terminou, glória a Deus, aleluia, mas o Cordeiro não saiu do trono. Como assim? A era terminou, mas o Cordeiro não saiu do trono. Se ela só termina se ele sai do trono. Verdade. Esse é o motivo do terceiro êxodo acontecer, porque ela sai de Laodiceia. É o espiritual com E maiúsculo, saindo do espiritual Laodiceia com E minúsculo. De onde o diabo agora está personificando os dons e tudo mais. Não estava quando foi o original na Rua Azusa, com Charles Paran, William Seymour, em 1906. Aquilo era o original. Mas depois que aquilo se organizou e denominou, não, filho. Agora aquilo ficou nas mãos do inimigo. Do espírito com E minúsculo. E agora ele pode personificar qualquer tipo de dom. Aí Deus vem, o espírito com E maiúsculo, e tira sua noiva com E maiúsculo do E minúsculo, do espiritual com E minúsculo. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. A coisa é espiritual, não é carnal. Então o profeta prossegue, deixa eu terminar aqui. Não estou entendendo, né? Amém. Ele disse: aquilo é o que ele seguiu em cada era. Cada era, ele tem seguido aquilo, o sangue, para ver que isto tem sido trazido. E eles não puderam ser aperfeiçoados sem nós. Os irmãos das eras não podem ser aperfeiçoados sem nós, o profeta disse. Por quê? Ele prossegue e diz: e eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Agora presta atenção. E agora quando? No tempo do irmão Brana, que está pregando aqui desespero. E agora, quem tem irmão, pastor, irmãos, que lê aqui, e agora, como vai agora no nosso tempo. E agora, irmão, aqui, não é agora aqui. E agora, no tempo do irmão Brano, ele diz: e agora, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, e agora o Espírito Santo completo. E agora o Espírito Santo completo
visita a igreja. Amém. Visitando a igreja, manifestando Deus em carne humana. Aleluia. Oh. E agora o Espírito Santo completo, não é uma parte, como foi nas eras. Nas eras foi uma parte. Ele se repartiu, o Espírito Santo se repartiu como fosse 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele repartiu em 7. Agora aqui não é uma parte, uma porção do Espírito, é a plenitude. Completo é plenitude. E agora o Espírito Santo completo visita a igreja. Como? Manifestando Deus em carne humana. Como ele fez antes de Sodoma ser queimada. Oh, isso é Deus em carne. Verdade. O Espírito Santo completo. Por isso que o Espírito Santo é o espiritual com E maiúsculo. É Deus mesmo. Aleluia. Tirando a igreja. O espiritual fora do espiritual. Terceiro êxodo é isso. Então veja, e agora o Espírito Santo completo visita a igreja manifestando Deus em carne humana, como ele fez antes de Sodoma ser queimada lá. Que era um tipo. Quantos sabem que Sodoma e aquele acontecimento com Abraão recebendo Deus em carne humana, quantos sabem que aquilo é um tipo? E que aqui no tempo de Brana para cá seria o antitipo. Aleluia. Verdade. Porque tem o tipo e o antitipo. O tipo é uma sombra, o antitipo é o real. Aleluia. Então o Espírito Santo completo visita a igreja. E de que forma? Como que isso poderia ser feito se ele não saísse do trono e descesse no monte pôr do sol? Sua plenitude, Deus numa carne humana, para executar o seu terceiro êxodo. O espiritual. Porque aqui é o Espírito Santo completo visitando a igreja. E esse Espírito Santo completo visitando a igreja é exatamente para que o espiritual com E maiúsculo saia fora do espiritual com E minúsculo. Amém. Do que envolveu o inimigo nas mensagens anteriores. Porque eu queria deixar aqui bem esclarecido. Infelizmente, as pessoas não compreendem. Veja bem, a mensagem de Lutero, justificação. Mensagem de Wesley, santificação. Mensagem pentecostal, restauração dos dons. E a mensagem do Espírito Santo, a abertura da palavra. Amém. Revelação dos 7 selos. Na terceira puxada do profeta, o 7º anjo, irmão Brana. Mas veja, a terceira puxada no ministério do irmão Brana não excluiu as demais mensagens. Elas trouxeram tudo para dentro desta. Porque aqui nós cremos na justificação, cremos na santificação, cremos nos dons corretos, mas cremos também na abertura da palavra, Aleluia. na revelação dos 7 selos. Glória a Deus. Irmãos, entendem isso? Então veja, este é o terceiro êxodo. O que é o terceiro êxodo? É o espiritual com E maiúsculo, saindo do espiritual com E minúsculo. De toda personificação. Agora um detalhe importante. Quando aquilo está cumprindo no dia, que é o original, o diabo não pode personificar. Mas depois que aquilo cumpriu, ele vem e pega aquilo e personifica. Verdade. Por isso Deus falou por irmão Brana, quando estava cumprindo o seu ministério, terceira puxada, ele disse, olha, tu ensinou a primeira, saiu o personificador, ensinou a segunda, saiu o personificador. A terceira etapa, tu não explicarás, não dirás a ninguém. Não haverá imitação para isto.
E Brana cumpriu a terceira puxada, ele pregou a terceira puxada, que é a revelação dos 7 selos, naquele movimento do Monte Pôr do Sol, que o vindicou como profeta, Amém. para que ele pudesse pregar os 7 selos, e nem o irmão Brana sabia que estava pregando a terceira puxada. Ao ponto de dizer a mensagem dos 7º selos, a terceira etapa que vem, jogando para o futuro, sem saber que estava pregando a terceira puxada. Jogando a visão da tenda para frente, sem saber que estava cumprindo a visão da tenda, que é a terceira puxada. Verdade. A visão da tenda nada mais é do que a terceira puxada. Foi Deus que falou para o irmão Brana. Aleluia. Quando ele viu a visão da tenda, ele estava ali, se viu num púlpito, orando pelos enfermos, numa fila de oração. Primeira e segunda puxada. A coluna de fogo sobre a sua cabeça. Logo em seguida, a luz saiu da sua cabeça, desceu num quartinho. E disse, eu te encontrarei ali dentro. E disse que ele viu as pessoas entrando, o que a fila de oração não deu conta, não pôde fazer. O milagre que a cura, a oração, primeira e segunda puxada não podia fazer. O Brana diz que eles entravam no quartinho com muletas, cadeira de rodas, entravam ali, de um lado, saíam do outro, curados. Aleluia. Glória a Deus. E Deus falou para o irmão Brana, quando saiu, ele parou de orar pelos enfermos, a luz saiu de sua cabeça, entrou no quartinho e disse, eu te encontrarei ali dentro, e esta será tua terceira puxada. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, pela internet, o que a primeira e a segunda puxada não pode fazer, eu garanto a você, é no espiritual, é lá dentro. Porque no carnal, na carne, no natural, pode fazer. Cura divina é na carne. E esse sinal é na carne. Primeira e segunda puxada. Mas é o espiritual saindo do espiritual. E a visão da tenda é isto. Eu te encontrarei ali dentro. Pessoas doentes entravam, de um lado saiu do outro curada. E esta é a terceira puxada. É a terceira puxada e é o quê? É a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, a visão da tenda cumpriu. Amém. Ou seja, o indivíduo doente espiritualmente, Aleluia. Glória porque a Deus. é o espiritual saindo do espiritual, mas tem que ser o espiritual com E maiúsculo. E só existe um espírito com E maiúsculo, é aquela coluna de fogo que tirou o povo do Egito no primeiro êxodo. Amém. É a coluna de fogo que através de Jesus tirou a igreja do judaísmo. E é a mesma coluna de fogo que tirou e tem tirado a noiva. Aleluia. E ela tem que passar por esta terceira puxada para poder ser curada espiritualmente, irmão. As pessoas estão enfermas e não percebem. As pessoas estão doentes e não percebem. Porque é espiritual. Eles estão dementes e não percebem. Porque é o espiritual. Tem que haver um êxodo Aleluia. para sair do espiritual. Verdade, Senhor. Mas tem que haver um espiritual, um espírito com E maiúsculo. Aleluia. Se não houver um espírito com E maiúsculo, se não houver a terceira puxada, se não houver a coluna de fogo, o eterno Espírito Santo, para fazer este êxodo, é em vão cantar, é em vão pregar, é em vão ir à igreja, é em vão dizimar, é em vão fazer as coisas. Por isso que o profeta disse, elas estarão pregando, pensando que estarão sendo salvas. Verdade. Oh. É o tempo presente. No terceiro êxodo, Brana fala na mensagem a acusação, falando ainda do terceiro êxodo, né? Ele diz, no parágrafo 42, pedimos a você
talvez, se você puder, para conseguir a mensagem sobre o terceiro êxodo. E ela é importante, o terceiro êxodo que Brana pregou. As 3 vezes que a coluna de fogo se manifestou. Uma com Moisés, uma com Jesus e uma com Brana. As 3 vezes que Deus manifestou no monte. Monte Sinai, Monte Calvário e Monte Pôr do Sol. Aleluia. As 3 vezes que o mandamento foi trazido, os 10 mandamentos. Aí Jesus vem depois do que Moisés falou. Não. Agora, não é o que ele disse, é o que eu digo. Eu vos digo. Aleluia. Quando chega a revelação dos 7 selos, meu irmão, isto aqui, ou nós tomemos como assim diz o Senhor, ou negamos a palavra. Mas era quem dizendo? Brana, num púlpito do tabernáculo Brana. Só podia ser o Espírito com E maiúsculo para abrir esta palavra. Verdade. E trazê-la completa para nós. A gente vai lembrando das coisas, mas o tempo vai passando, não dá para falar, né? Então veja, prosseguindo aqui ele disse: pedimos que você tome a mensagem que preguei sobre o terceiro êxodo, porque a terceira vez que a luz, o anjo do Senhor, que tem chamado as pessoas para um êxodo, e essa é a terceira vez. E no terceiro êxodo, tem visivelmente mostrado a si mesmo sobre a terra. Aleluia. Meus irmãos. No terceiro êxodo, ele tem visivelmente se mostrado a si mesmo sobre a terra em um outro êxodo. Eu penso, se isto é realmente notável para mim, este terceiro êxodo. E no terceiro êxodo, ele cumpriu quando? Quando o irmão Brana exerceu a sua terceira puxada. Não foi na primeira e segunda. Na primeira e segunda estava dentro do movimento pentecostal. Inclusive, ele era patrocinado pelos pentecostais. Mas no terceiro êxodo, os pentecostais largaram o irmão Brana. O Brana chega a reclamar na mensagem da festa das trombetas que até a África o estava recusando. Mas o terceiro êxodo é esta saída. O espiritual, com E maiúsculo, para sair do espiritual com E minúsculo. Eu tenho que repetir isso para que nós venhamos saber que o que Jesus disse está cumprindo no tempo do fim. Nesse tempo presente. Assim como foi no dia de Sodoma, no dia de Noé, no dia de Ló, será na vinda do Filho do Homem. E se o Filho do Homem já manifestou como nós temos crido, nós que cremos na terceira puxada, cremos na abertura da palavra, se ele veio, significa o quê? Que a era terminou. Ele só vem quando a era termina, porque muda de ofício de filho de Deus para filho do homem outra vez. E se muda o ofício de filho de Deus, que é as eras, ele deixa de ser cordeiro, filho de Deus, para ser filho do homem outra vez, irmãos. Pelo amor de Deus, sejamos coerentes com a mensagem, com a Bíblia. Se ele é filho do homem, significa que não é filho de Deus. Se é filho do homem, ele não é filho de Deus, então não tem mais eras. E se não tem mais eras, não é filho de Deus. Verdade. Se não é filho de Deus, ele não é cordeiro. Você entende? Não é filho de Deus, quer dizer, o ofício para manifestar outra vez na terra como filho do homem. Ele desce em Apocalipse 10, 1. Quem está descendo? O mesmo anjo forte, que é o mesmo Senhor, que subiu descendo. Ele desce com o livro aberto, ele pisa na terra e no mar,
brada como leão. Não é cordeiro, é leão. Pelo amor de Deus, irmãos. Mas quem pode ver essas coisas, senão quem é espiritual? Com E maiúsculo. Para sair do espiritual com E minúsculo. Agora, veja bem. Se você é parte de Deus, se eu sou parte de Deus, se saímos de Deus, como Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus, se nós somos uma parte de Deus, uma parte desse Espírito, obrigatoriamente temos que ser parte desse Espírito com E maiúsculo. Amém. E esse é o motivo do Filho de Deus ser tanto eterno quanto Deus é eterno. Porque tem a zoe de Deus, a vida de Deus. Amém. O Filho de Deus é tanto eterno quanto Deus é eterno. Aleluia. Porque ele faz parte de Deus, desse Espírito com E maiúsculo. Ele não é um E minúsculo. Quem não é eterno é minúsculo. O diabo não é eterno, o inferno não é eterno. Seus companheiros, demônios não são eternos. Mas quem é eterno? Os que saíram de Deus estão voltando para Deus. Seus pensamentos, seus atributos, Aleluia. que são parte da palavra. Por isso seus nomes estão no livro da vida do Cordeiro, que ele tem reclamado nesse tempo do fim, para este terceiro êxodo, o espiritual com E maiúsculo, saindo do espiritual com E minúsculo, saindo da personificação. E isto acontece quando? Vou terminar. Quando isto aqui cumpre, meus irmãos. A mensagem, almas que estão em prisão agora. O profeta disse, 313. Noé entrou. Então, depois de 7 dias, nada aconteceu. Veja. Em 7 dias, o juízo veio. Ouça agora. Se eles, ao menos no tempo de Noé, tivessem reconhecido esse sinal, se eles tivessem tão somente reconhecido esse sinal, se eles tivessem tão somente reconhecido, agora eu vou encerrar. Se eles tão somente tivessem reconhecido esse sinal, o mundo naquele dia, isso Deus provou aqui pela leitura da Escritura. Ele destruiu aquelas pessoas, porque não reconheceram o sinal. 314. E não sem misericórdia. Deus não é injusto, irmão. Deus não julga ninguém sem antes dar a oportunidade para essa pessoa. Ele manda a misericórdia primeiro, para depois vir o juízo. Morena pregou a mensagem, Deus não leva o homem a julgamento antes de advertir. Então, não sem misericórdia. Porque Noé era misericórdia, sua mensagem era misericórdia, estava pregando. Sua mensagem era, eles rejeitaram a misericórdia, a mensagem de Noé. Depois que ele entrou na arca, filho, acabou a misericórdia. Não sem misericórdia. A misericórdia foi enviada a eles por meio de um profeta. Aleluia. Eles não creram nisto, na misericórdia. Deus é misericordioso, porém ele enviou misericórdia, porém eles não a receberam. Não é culpa de Deus julgar o mundo e as pessoas serem condenadas. É culpa delas mesmas. Do que se queixa o homem? De si mesmo e dos seus pecados. Ah, Deus não é amor, porque olha só. Não, não é, filho. A culpa é do próprio homem.
Ele enviou misericórdia, porém eles não receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. Verdade. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era o sinal do fim do tempo para eles. E quando eles viram, de repente a salvação cessou. E ninguém, simplesmente antes de mais nada, você fica sabendo que a porta foi fechada. Aleluia, verdade. Houve somente uma pessoa que reconheceu esse sinal. E esse foi Noé e seu grupo. Coloca aqui, Brana e seu grupo. Amém. Noé soube. Brana soube. Noé soube que era o fim. Brana soube que era o fim. Ele soube, isso mesmo, se você tão somente reconhecer seu sinal. Agora aqui, vou encerrar. Bruna disse. Parágrafo 344. Espero que você esteja se sentindo da mesma maneira. 345. E se for a terceira puxada? Olhe para a escritura. Escrituras empilhadas aqui dentro. Poderia ser a terceira puxada? Poderia ser? Porque a terceira puxada é o quê? Irmãos da mensagem. O que é a terceira puxada? A terceira puxada é para pregar aos condenados. Isso que é a terceira puxada. A terceira puxada é para pregar aos condenados eternamente, que têm rejeitado a mensagem da salvação. Isso que é a terceira puxada. E eu pergunto para vocês, irmãos da mensagem, Brana exerceu sua terceira puxada? Sim ou não? Amém. Brana pregou aos condenados ou não? Verdade. Ele diz, almas que estão em prisão agora. A terceira puxada é para pregar aos condenados eternamente que têm rejeitado a mensagem de salvação. Isso que é a terceira puxada. Agora, eu quero ter uma terceira puxada de misericórdia para toda a humanidade. Não, filho. A terceira puxada, no tempo de Noé, foi quando ele entrou na arca. Salvou ele. Para ele tinha salvação. E os que estavam de fora, condenação. Que a terceira puxada, para um lado, salva, para o outro, condena. As mesmas águas que salvou Noé, condenou o povo antediluviano. Ou não? Lembrem-se, todo este tempo, após o Brana dizer que a terceira puxada é para pregar os condenados, lembrem-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca. Agora veja a afirmação que Brana faz. Ele diz, a noiva está selada por dentro com Cristo. Aleluia. Não estará, não. Está no tempo de Brana. Ah, mas eu vim depois de Brana, nasci em 1977, 1978, 1969. Depois que Brana abriu o livro. Em 1980, eu vim depois de Brana. E agora? Né? Que a pergunta é essa. Essa foi a pergunta aqui em 2003, 2005. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vim depois do Calvário. Mas os benefícios do Calvário até hoje eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estava lá fisicamente, não. Eu estava lá, sim, espiritualmente. Verdade. Eu estava em Jesus quando ele foi abrir o braço. Você Aleluia. estava em Jesus quando ele abriu o braço. Verdade. Estávamos nele. Eu não estava lá quando o Brano subiu no Monte Pôr do Sol fisicamente. Eu estava lá espiritualmente. Você entende o que eu estou dizendo, né?
E a prova de que você estava em Jesus, você recebe a mensagem da cruz. E a prova de que você estava lá no Monte Pôr do Sol, quando o branco subiu, e no tabernáculo branco, quando o Monte Branco abriu os selos ali, é que você aqui recebe. Amém, Jesus. É a prova que você está selado por dentro com Cristo. Nasci depois, não importa, você está selado. Você nasceu nesse tempo do fim. Aleluia. Glória a Deus. Você é um espiritual com E maiúsculo. Aleluia. Amém, Jesus. Lembre-se, todo esse tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. Toma essa, Satanás. Aleluia. É um murro que eu dou na cara do inimigo agora. O inimigo, é o diabo, não é o meu irmão, a minha irmã. Nenhum pastor. É o inimigo, é Satanás. E pensa que ele pega umas murradas boas quando isso é pregado. Aleluia. Glória a Deus. A noiva está selada por dentro com Cristo. Glória a Deus. Porque o último membro tem se redimido. Aleluia. Não é terá, não, é tem. O sexto selo tem se produzido, não é terá, tem. Se você não olhar o sexto selo lá atrás, no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e este, onde as trombetas soaram ali, a sexta trombeta, e era sexto selo, filho. Capítulo 9 de Apocalipse. Para quê? O sétimo selo, Apocalipse 10. Brando diz, o sexto selo tem se produzido. Para quê? O sétimo selo o traz de volta à terra. Aleluia. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo. Aí Brana afirma, diz, sempre tem sido esta terceira puxada. Aleluia. É o que traz o êxodo, irmão. É a terceira puxada, porque é onde a coluna de fogo traz essa saída. A coluna de fogo, através do profeta Moisés, tirou o povo do Egito. A coluna de fogo, através de Jesus Cristo, tirou o povo do judaísmo. E a coluna de fogo, através do profeta Brana, na terceira puxada do ministério. Sempre na terceira puxada que vem o êxodo. Terceira puxada de Moisés, o êxodo. Terceira puxada de Jesus, êxodo. Sempre é. Você vê Jesus saindo ali daquela dimensão onde os mortos do Antigo Testamento estavam. Jesus sai todos eles juntos. Amém, Jesus. E aqui, se você não sai espiritualmente, levanta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Se você não sai, você não ressuscita espiritualmente, isso é o êxodo. Deixa eu terminar. É a coluna de fogo no tempo do fim, o espiritual. Coluna de fogo, com E maiúsculo. E você vê, sempre é na terceira puxada. Perguntas e respostas sobre selos. Parágrafo 276, 277. Bruna diz, quando ele estava falando comigo lá no quarto. Quando ele estava falando comigo lá no quarto, e eu vim aqui e preguei para todos vocês. O que preguei para todos vocês? 7 selos. Quando ele estava falando comigo lá no quarto, eu vim aqui e preguei para vocês. 7 selos. Preguei para todos vocês que quando o cordeiro deixou aquele lugar, que é o trono, oh, que coisa! O cordeiro tinha deixado o seu assento e saído. Quem falou foi Deus que falou para o irmão Brana lá no quarto. O cordeiro tinha deixado o seu assento e saído. Veja, como eu tinha entendido lá, quando ele estava presente no quarto, ele quem? Aquela luz, a coluna de fogo, olha o êxodo, aquela luz que é Cristo, quando ele estava presente no quarto e me contou, foi ele que contou para o irmão Branco,
Aleluia. Glória a Deus. E me contou que quando o Cordeiro deixa esse assento do trono de ser mediador, o que acontece? Ele retorna aqui. Ele retorna aqui aonde? Aqui na terra. Ele retorna aqui. E o sétimo selo o traz de volta à terra. É incoerente, irmãos, pelo amor de Deus, é incoerente. Você diz, ele terminou, o Cordeiro está no trono. O sétimo selo está aberto, o Cordeiro está no trono. Isso é incoerente. Não há uma harmonia. Quando o Cordeiro deixa esse assento de trono de mediador, ele se torna aqui. E o que acontece quando ele sai do trono e volta aqui? O dia da redenção para a igreja está terminado. Pronto. 277. A próxima redenção que resta é para os judeus. Os 144 mil. Porque ele prometeu que cortaria a árvore.